Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 28, versículos 23 a 29, que diz: Escutem o que vou dizer, deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Quando o Senhor me levou a esse capítulo e principalmente a esses versículos que lemos, Ele me levou à seguinte pergunta: temos ouvido ao Senhor a ponto de fazer tudo que Ele nos ordenou? Pois a colocação que é feita é muito simples, direta e com uma instrução grandiosa, pois não é a instrução externa que recebemos, mas a interna. Não estou querendo dizer sobre o ensinamento recebido através de estudos específicos, mas a sabedoria que vem do Senhor para a realização de determinadas tarefas. E como isso funciona, sabendo que estamos vivendo em um mundo que em todo lugar somos bombardeados por diversas informações, e essas informações têm nos tirado muitas vezes do propósito de Deus. Observe bem, toda a direção dada a Isaías estava sendo direcionada ao reino do norte, assim chamado Israel, e ao reino do sul, Judá. Ou seja, após a divisão das tribos de Israel, houve uma separação, onde 10 tribos formaram Israel e 2 tribos formaram Judá. A capital do reino de Israel era Samaria, e faziam tudo o que desagradava ao Senhor, mesmo sendo conhecedores de tudo que lhes foi ensinado. A prática da palavra não existia. Eles preferiram se embriagar e viver de uma maneira totalmente dissoluta e imoral. E quando se retratou a Judá, ele disse diretamente a líderes orgulhosos e soberbos, onde a mentira e a desonestidade era parte de seu cotidiano. Não estavam preocupados com o que o Senhor tinha dito ou falado, só queriam saber de seus próprios interesses. Hoje, não tem sido diferente. Vemos pessoas presas e constantemente dizendo palavras que foram aprendidas por instrução na cultura que foram criadas, mas não há a prática da justiça e da verdade. Preferem viver a mentira e o orgulho, pois, se não tiverem aplausos e público, não conseguem sobreviver somente com a voz do Senhor. E por isso que Isaías, nos trechos finais deste capítulo, como lemos no início, disse que para cada ação tem um tempo determinado, mas não conforme achamos ou acreditamos, mas sim da maneira que o Senhor ensina para que a semeadura seja feita, bem como todo o processo de cultivo, cuidado e crescimento. Até chegar o tempo da colheita que, ao fazê-lo, Ele nos dá um instrumento próprio para esse tipo de trabalho. E quero concluir dizendo, como o Senhor é maravilhoso, pois para cada passo, pensamento, atitude, sentimento e intervenção, Ele nos mostra a ferramenta correta para usar. Hoje você pode estar preocupado com o que deve fazer e qual a atitude a ser tomada, mas conforme tudo que o Senhor tem nos ensinado, basta você deixar Ele te mostrar, pois não é para ficar o tempo todo planejando, assim como a terra, ela já foi aplanada. Então o Senhor já mostrou o que deve fazer. Então não permita seu orgulho e a mentira das vozes em sua volta tirar você do foco, ficando o tempo todo querendo fazer o que já foi feito. Isso é ficar correndo em círculos, não saindo do lugar e achando que sua atitude está surtindo alguma mudança.
é hora de semear todas as sementes e cuidar do seu plantio. Após isso, deixar o Senhor te mostrar qual ferramenta própria para fazer a colheita. Cuidado, essa é a parte principal. Saiba o que está plantando, pois a ferramenta para a colheita é mediante o fruto a ser colhido. Pois muitos frutos são desperdiçados e se perderem por causa da ferramenta usada para a colheita. Seja simplesmente aquilo que o Senhor te chamou para ser. O que for em casa, seja na rua, na empresa, no transporte, no carro, na igreja, nas reuniões, nos negócios e em sua vida com Deus. Pois é na simplicidade que o Senhor nos revela a ferramenta a ser usada em cada situação. Saia da condição do automático, pare e comece a refletir sobre o que o Senhor entregou em suas mãos e, mediante isso, multiplique, colha, alimente e faça o que o Senhor te ordenou, pois é a semente que gera o fruto e a ferramenta própria que faz a colheita ser abundante. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado pelo Senhor nos dar mais este amanhecer para desfrutarmos de tudo que o Senhor assim preparou, de tudo que o Senhor tem para nós, porque este é o tempo, um dia abençoado para fazermos aquilo que o Senhor já preparou. É hora, sim, Pai, de semear, cuidar, mas também é hora de pegar a ferramenta certa para colhermos, porque como o Senhor tem nos ensinado, para que uma colheita seja abundante, para cada episódio, para cada propósito, tem a sua ferramenta certa. Então, Pai, esta ferramenta, Senhor, nos dará a colheita abundante que esperamos. Por isso, nós somos gratos a Ti. Gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos pela sua direção, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Então que venha o seu reino, que o seu reino seja agora, Pai, manifesto e revelado, e que o seu querer seja abundante. Não nos deixe, Senhor, ficar presos às coisas ou às situações, mas revela em nós, revele por nós, revele através de nós qual é a sua vontade. Livra-nos, Pai, do mal e livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, qualquer um dos teus filhos passar, Pai, por necessidade, mas sim sabemos que ainda que o processo ele seja, Senhor, doloroso, nós sabemos que o propósito sempre trará cura. E é isso que nós, ó Pai, cremos, e é dessa maneira que estamos vivendo. Então mantenha, Senhor, os teus filhos ligados à abundância da obediência, porque é através dela, ouvindo a sua voz, atentos, Pai, com os nossos olhos ligados em Ti, vendo, Pai, tendo a visão certa, é o que nós vamos, Pai, fazer com que se cumpra o seu querer e a sua vontade. Somos gratos a Ti, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.